O Banco Central pisou no freio. Depois de 7 altas seguidas nos juros, veio uma pausa. E embora isso possa parecer um alívio, um fim de ciclo, essa calmaria pode ser, na verdade, aquela calmaria que vem antes da tempestade. 15%. Essa é a taxa Selic, que o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter. É o maior nível desde 2006. E uma decisão como essa mexe com tudo, né? Com o crédito, com os investimentos, com a nossa vida. A grande questão que fica é, por que os juros estão tão altos assim? E aqui a gente chega na pergunta que não quer calar. A questão não é nem quando os juros vão cair, mas sim se o cenário econômico vai permitir que isso aconteça. Que forças são essas que estão segurando os juros em níveis tão estratosféricos? E mais importante, para onde a nossa economia está indo? Vamos analisar isso ponto a ponto. Bom, o primeiro grande fator, e talvez o mais complicado de todos, está aqui dentro de casa. A raiz do problema começa na nossa situação fiscal, uma conta que, olha, faz tempo que simplesmente não fecha. Para a gente entender o agora, é bom dar uma olhada rápida no passado recente. Pouco mais de um ano atrás, a Selic estava em 10,5% e caindo. Parecia que as coisas iam melhorar. Mas aí a realidade bateu forte. A inflação voltou, o dólar disparou, os gastos públicos saíram do controle e o resultado foi essa virada brusca, com 7 aumentos seguidos que jogaram a taxa lá para cima, nos 15% atuais. E para bancar esses gastos que não param de crescer, a pressão é enorme. Olha esse dado. Em 2025, a estimativa é que uma pessoa trabalhe 149 dias só para pagar imposto. Gente, isso é quase um terço do ano inteiro, só para sustentar o governo. E o ritmo com que essa arrecadação aumenta é impressionante. Presta atenção, 37. Esse é o número de medidas que o governo criou para aumentar a arrecadação desde 2023. Dá mais de uma medida nova por mês, entre novos impostos e aumentos dos que já existiam. E qual o resultado disso? Uma arrecadação federal recorde, 1,425 bilhões de reais. Isso só no primeiro semestre de 2025. É um crescimento real, acima da inflação, de mais de 4%. Tá, mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Para onde está indo toda essa grana? Pelo que as fontes indicam, não está indo para reforma nem para reduzir a dívida. O dinheiro está bancando uma expansão de gastos sem fim. E como cortar despesa parece ser um assunto proibido, o que sobra para o Banco Central fazer? Exato, manter os juros nas alturas para tentar controlar a inflação que essa incerteza toda alimenta. E como se o cenário aqui dentro já não fosse complicado bastante, apareceu um novo risco, um risco externo bem significativo que entrou na equação e bagunçou ainda mais o coreto. A gente está falando do tal tarifaço do Trump. Basicamente, é uma proposta de meter uma tarifa de 50% em cima de produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. De cara, isso já bate forte no agronegócio, na siderurgia, mas o que está tirando o sono do Banco Central são os efeitos em cascata que isso pode gerar na economia inteira. É que uma coisa puxa a outra, sabe? Começa assim, entra menos dólar no país, o real desvaloriza. Aí tudo que a gente importa, de fertilizante a eletrônico, fica mais caro. E isso é inflação. Segundo, nossa balança comercial, um motor importante da economia, desanda. Terceiro, com mais risco o capital estrangeiro vai embora, o que pressiona o câmbio ainda mais. Quarto, o setor produtivo que já está no limite corre o risco de entrar em recessão. E por último, ainda tem a chance de o Brasil ficar diplomaticamente isolado. Agora, vamos sair um pouco desses números grandes e ver como essa mistura de juros altos com incerteza lá de fora está batendo em quem realmente gera emprego e riqueza, as empresas, a economia da vida real. E olha, os números são alarmantes. Em 2024, os pedidos de recuperação judicial simplesmente dispararam, 61,8% a mais que em 2023. É o maior número de empresas pedindo socorro desde que começaram a registrar esses dados, lá em 2006. E quem está sofrendo mais com isso? A resposta é esmagadora. 90% desses pedidos vêm de micro e pequenas empresas. São justamente os negócios que têm mais dificuldade para conseguir crédito, né? E acabam sendo os primeiros a não aguentar o tranco. E além das empresas que pedem recuperação, tem um número ainda maior de negócios no vermelho. 7,2 milhões de empresas estão com dívidas em atraso. Isso representa quase um terço de todas as empresas ativas no país. É muita gente. A conclusão é bem clara. O setor produtivo está sendo estrangulado. Tenta imaginar o que é tocar um negócio com juro real, ou seja, aquele acima da inflação de 9% ao ano.
O crédito fica caro, some do mercado e a insegurança fiscal paralisa qualquer plano de investimento. O mais triste é que até empresas saudáveis que vendem bem estão quebrando por causa do custo insustentável da dívida. Diante desse cenário todo, a pergunta que fica para quem investe é: tá, e agora? O que fazer com o dinheiro? Como navegar nesse ambiente tão arriscado e proteger o patrimônio? O dilema é bem direto. De um lado, dá para manter 100% do patrimônio aqui, totalmente exposto ao risco Brasil com toda essa instabilidade. Do outro, dá para buscar mais segurança com a diversificação global, diminuindo a dependência de um só país, de uma só moeda. E isso não é só uma opinião, viu? Um estudo da FGV é bem claro. O ideal é ter, no mínimo, 16% dos ativos fora do país. E não se trata de especulação. É uma questão de alinhar a carteira de investimentos aos nossos hábitos de consumo. Afinal, muita coisa que a gente consome aqui tem o preço ligado ao dólar. Os benefícios são óbvios. Diversificar diminui a exposição a uma crise local, protege o poder de compra se o real desvalorizar, dá acesso a economias mais estáveis e ainda abre portas para setores que estão crescendo muito lá fora e que a gente não tem tanto aqui. É uma gestão de risco fundamental. E tem uma citação da nossa fonte que resume perfeitamente o risco do câmbio no Brasil. O dólar aqui, quando ele cai, é de escadinha, mas quando ele sobe é de elevador. É exatamente isso. A dinâmica do dólar aqui é assimétrica. As quedas costumam ser graduais, lentas, mas as altas são repentinas, são de elevador. E estar desprotegido numa dessas subidas pode ser devastador. E a gente termina com essa reflexão. O Banco Central pode manter os juros altos, mas enquanto os riscos fiscais e políticos, tanto os internos quanto os externos, continuarem crescendo, uma proteção ativa é mais do que necessária. A questão final que fica é essa. A sua carteira de investimentos, ela está preparada para essa turbulência toda? A resposta pode definir o seu futuro financeiro. E a gente termina com essa reflexão. O Banco Central pode manter os juros altos, mas enquanto os riscos fiscais e políticos, tanto os internos quanto os externos, continuarem crescendo, uma proteção ativa é mais do que necessária. A questão final que fica é essa. A sua carteira de investimentos, ela está preparada para essa turbulência toda? A resposta pode definir o seu futuro financeiro.